Olá, vou conversar um pouquinho hoje, bem rapidinho, sobre algumas possíveis complicações daqueles pacientes com doença intestinal inflamatória, principalmente com doença de Crohn, que não seguem direito o seu tratamento. E não seguir direito o seu tratamento significa não usar os medicamentos de forma adequada e não procurar o seu médico de forma regular. Primeira coisa, o paciente que tem doença de Crohn e retocolite também, do intestino grosso, que tem um processo inflamatório no seu intestino grosso e que não tem a sua mucosa cicatrizada, esse paciente tem um risco maior de desenvolver câncer do intestino. Então, esta é a primeira complicação. Segundo, o paciente que não segue rigorosamente o uso das suas medicações para que a sua doença fique em remissão, certo? Ele tem muitas vezes recidivas da doença e ele pode necessitar o uso de uma droga que é muito útil na fase aguda, mas que é cheia de efeitos adversos, que são os corticoides. Nós tentamos não usar corticoides. Nós só usamos corticoides nas fases agudas da doença em que o paciente realmente necessita o seu uso. Ao mesmo tempo, o uso inadequado das medicações com doses equivocadas pode trazer outros efeitos adversos relacionados às suas medicações que se estivessem nas doses corretas, não ocorreriam. Também, se o paciente não está em extrema sintonia com seu médico, pode não perceber a ocorrência de efeitos adversos dessas medicações que se manifestam nos exames laboratoriais, como anemia, como deficiências vitamínicas, como alterações do fígado, como alterações dos rins. O médico que trata a doença intestinal inflamatória prescreve essas medicações e checa, através de exames laboratoriais, se está ocorrendo tudo bem. Se não está, o médico deve trocar essas medicações. Nós sabemos também que o paciente, principalmente com doença de Crohn, que não trata adequadamente a sua doença e tem o processo inflamatório ocorrendo de uma forma crônica e não sendo tratado adequadamente, ele tem um risco aumentado de estenose. O que é estenose? É o estreitamento do intestino. Quando ocorre cicatrização, ocorre a formação de fibrose e ocorre estreitamento. Esse estreitamento pode gerar um sintoma de estufamento por dificuldade do alimento passar naquela região. Isso gera muito sintoma, isso gera às vezes situações de desnutrição e muitas vezes é necessário a realização de uma outra complicação, não é? Que é a cirurgia. Muitas vezes o paciente necessita de cirurgia para ressecar esse segmento. Ou seja, percebam que uma coisa vai puxando a outra. A não aderência ao tratamento, a execução inadequada do tratamento vai gerando aumento de risco de câncer, persistência da inflamação com estenose, necessidade de cirurgia, efeitos adversos dos medicamentos, sem falar de que estes medicamentos são imunossupressores. Se o paciente usa de uma forma inadvertida, errada, se usa corticoide em demasia, muitas vezes sem orientação médica, tem um risco maior de infecções. Ou seja, prestem atenção nos seus tratamentos. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eu pergunto, o que você está usando? Ah, deixa eu ver, mãe, pai, o que eu estou usando? Não. O paciente deve saber de cor e salteado os seus medicamentos, qual as doses que está tomando, isso tem que estar tudo na cabeça, é muito importante. Então, tenham isso na cabeça, fiquem atentos com as suas consultas regulares, mesmo que estejam se sentindo bem. É muito importante consultas regulares para que haja prevenção desse tipo de situação e mais complicações.